Lockdown é um absurdo sob qualquer ponto de vista. Agora que a verdade está vindo à tona, se percebe a inutilidade disso, percebe-se o desespero palpável de políticos parasitas e jornalistas socialistas que defendem esse absurdo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Nesse domingo, um conhecido folhetim comunista radical, disfarçado de jornal, com o nome Estado de São Paulo, publicou uma notícia perturbadora. Segundo o socialista que escreveu a matéria, após a reabertura, os shoppings estão vazios e lojas faturam apenas R$50 o dia todo. Com isso, não valeu a pena reabrir, porque só o aluguel do shopping é mais do que isso. A falta de lógica tipicamente esquerdista falhou em reparar que mesmo lojas que só faturam R$50 num dia, isso ainda é exatamente R$50 a mais que o zero, que era o que elas faturavam durante o lockdown. E lógico, o aluguel da loja continua sendo devido, posto que está definido em contrato. Mesmo que isso não dê para a loja pagar o aluguel, ainda significa um prejuízo um pouquinho menor para o lojista do que sem a reabertura. Lógico, eu não duvido que exista uma loja ou outra, que tenha faturado pouco depois da reabertura. Entendo até que é interesse do lojista ressaltar isso, que está recebendo menos, até para renegociar o aluguel com um shopping. Eu imagino que esse tipo de renegociação esteja ocorrendo em vários lugares. Vocês sabem que o isolamento social, como foi feito aqui em Banânia, por governotários e prefeitardados com arroubos ditatoriais e falta de capacidade mental, não tem nenhum propósito real. O que foi feito aqui foi lockdown, não foi quarentena, não foi isolamento social. Quarentena é quando você isola um grupo de pessoas possivelmente contaminado e essas pessoas ficam totalmente isoladas para evitar contaminar o resto da população. Você pode fazer isso com um grupo pequeno porque outras pessoas vão se responsabilizar por exemplo, alimentar essas pessoas que estão em quarentena. Ao fazer o lockdown, você não pode fazer isso, você tem que permitir pelo menos o acesso a supermercados e outros locais essenciais, certo? Por isso eu digo e reafirmo que ao contrário do que foi dito pela imprensa, o que foi feito aqui em Banânia foi mesmo lockdown, porque o lockdown já inclui a possibilidade das pessoas saírem de casa, mas apenas para atividades essenciais. É o que está escrito nos decretos todos. Você deve ficar em casa, sair de casa apenas para atividades essenciais. E o ponto fácil de ver isso é que os locais que disseram ter feito lockdown, as medidas eram basicamente as mesmas, porque não tem como ser pior do que já foi feito. Não dá para proibir totalmente as pessoas de saírem de casa ou elas vão morrer de fome. Isolamento social é um termo genérico que engloba um monte de coisa, tipicamente coisas voluntárias. O motivo pelo qual governotários e prefeitardados e idiotas em geral que assistem TV aberta não gostam do termo lockdown é porque a OMS foi desde o início contrária a isso. Então os babacas daqui que implementaram o lockdown queriam acusar Bulbasauro de ir contra a OMS, quando na verdade quem foi contra a OMS foram eles mesmos. Mas o problema é que esse lockdown não reduz em absolutamente nada a propagação do vírus, porque ao contrário de uma quarentena real, ainda há uma significativa exposição a áreas comuns de pessoas com o vírus e pessoas sem o vírus. Quanto mais contagioso for o vírus, menos efeito fará o tal lockdown na propagação dele, porque mesmo que a interação seja pequena, isso já vai ser suficiente para contaminar as pessoas da mesma forma que se houvesse uma grande exposição. Como mencionei em vários vídeos, o fato de que tal lockdown não faz nenhuma diferença nos números da doença já ficou claro para muita gente e vai ficar cada vez mais claro à medida que o tempo for passando. A secretária de saúde da Noruega já disse que considerou um erro o lockdown e não pretende retomar isso mesmo que exista uma segunda onda da doença. Vários vídeos de médicos já apontaram o mesmo problema. O excelente vídeo do Dr. Anthony Wong, que mostra a doença exatamente no padrão normal de contaminação de todas as gripes que acontecem todos os anos. Um pico mais agudo e curto no hemisfério norte, uma onda menos aguda, mas mais duradoura no hemisfério sul. É exatamente o mesmo padrão de toda a gripe todo ano, independente de lockdown ou não. Ou seja, o que se conclui é que o lockdown fez absolutamente zero diferença na propagação do vírus. Mas isso não quer dizer que não tenha feito diferença na sociedade em geral. Várias outras causas de morte aumentaram e vão aumentar muito mais ainda em função de pacientes de câncer ou cardíacos que não procuraram atendimento antecipado devido a hospitais estarem focados na
pandemia ou mesmo devido a terem medo de contato. Suicídios e violência doméstica também aumentaram com essa medida tresloucada e sem sentido. Mas o pior dos efeitos está sendo na economia, lógico. Pessoas foram impedidas de trabalhar nesse período, o que gerou muita miséria e pobreza para muita gente. Olha o caso da mulher que foi imobilizada com uma bota em sua garganta em Parelheiros, em São Paulo, a mando do Ditadória. Falamos disso no último vídeo. São pessoas que precisam trabalhar, que não têm salário garantido e que R$600 não chega nem a fazer cócegas nas despesas mensais. Esse é o pessoal que mais emprega no Brasil, é o pequeno empreendedor, e está sendo asfixiado a troco de nada, a troco de um ponto político que esse pessoal quer fazer contra o governo federal. No final das contas, o grande custo dessa brincadeira vai ser mesmo a economia. E quando eu falo custo da economia, não é custo em dinheiro, é custo em vidas, porque como já explicamos em outros vídeos, economia é vida também. Muita gente vai morrer por causa do empobrecimento causado por essas ações absurdas e sem sentido do STF, de governotários e de prefeitardados. Vai morrer muito mais gente pela economia destruída do que pelo vírus em si. Tudo leva a crer que isso vai ficar claro em bem pouco tempo, que tal lockdown foi um erro. Não apenas porque o vírus, é lógico que é sério, mas não é tão sério assim, mas principalmente porque as consequências desastradas dessa medida vão causar muito mais mortes. De qualquer forma que seja, existe um problema para os políticos parasitas e para os jornalistas puxa-saco que insistem nessa medida absurda. Eles vão precisar responder junto à opinião pública por essa ideia idiota e descabida. Imagino que esse tema será explorado ainda de forma tênue na eleição desse ano, muito recente na memória das pessoas para ser usado ainda, mas certamente vai ser muito usado em 2022. No final das contas, já está dado qual será a desculpa desse povo, justamente o que a gente vê nessa matéria do Estadão. Ah, mas se não tivéssemos feito o lockdown, de qualquer forma, ninguém iria às lojas comprar do mesmo jeito, por causa do vírus. Eles têm que dar uma desculpa para a merda que fizeram, não é? E à medida que a merda fica cada vez mais evidente, mais e mais eles vão bater nessa mesma tecla. Apesar da insistência desses idiotas apoiadores de lockdown, não há como saber exatamente como a economia se comportaria sem a proibição. É possível imaginar que houvesse alguma diminuição da atividade, sim, mas é impossível que chegasse a zero, que foi o nível da proibição. O fato é que a maior parte dos locais que reabriu está tendo um bom movimento. Aqui no Rio, o movimento está tão bom a ponto dos apresentadores de uma determinada rede de televisão torcedora do vírus ficar chorando em aglomeração nos shoppings, aglomeração nos parques, aglomeração nos bares, aglomeração nos restaurantes. É uma choradeira que vai quase alagar o Rio de Janeiro. O fato é que a ética libertária dá a resposta correta nessa situação. Se um dia houver uma doença séria o suficiente para obrigar pessoas a isolamento social real, ninguém precisa mandar ninguém ficar em casa, porque as pessoas vão ficar em casa por vontade própria. Ninguém quer morrer. Nessa hipotética doença realmente séria, ninguém vai a barzinho, shopping e loja, porque vai morrer se for. Então as pessoas vão fechar os negócios sem precisar de lei idiota para isso. Mas, mesmo nessa suposta doença séria o suficiente para isso, a decisão tem que ser da pessoa, porque só ela sabe todos os pontos que a afligem. Só o indivíduo tem toda a informação necessária para tomar a decisão sobre sua vida. Mas não há dúvida que, embora esse vírus atual seja grave, muito, mas muito pior que o vírus são os efeitos desses desmandos idiotas de governotários e prefeitardados e da turminha que habilitou esse pessoal, o Supremo Tripanossoma Federal. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!